Começando aqui. Pronto, já está ao vivo, pode começar. Ok. Abre o link aí que eu te mandei, tá? Tá tudo certo aí? Posso começar? Tudo certo, pode começar. Vou tirar minha câmera aqui e o meu áudio, tá? Olá. Olá, pessoal. Então, mais uma vez, estamos aqui batendo um papo, né? Perdão pelo horário, mas nós estamos aqui e hoje vamos dar uma introdução aí, falar sobre esse tema tão importante que nós estamos falando, sobre personalidades múltiplas e subpersonalidades, né? Seria, então, a apometria e as personalidades psíquicas. Entra aí, então, as personalidades múltiplas que vêm do passado, ligado no nosso inconsciente, e a subpersonalidade, que é a projeção da nossa personalidade atual. Então, eu gostaria que todos, se estiverem ouvindo bem, tiver tudo legal, dá um ok aí pra gente. Também não esqueçam de, se estiverem gostando, dá uma curtida aí na nossa palestra, né, para o canal crescer. E então vamos falar hoje sobre terapêutica das personalidades psíquicas. E aí entra então as que eu acabei de explicar, as múltiplas e as subpersonalidades. E esse material é interessante porque eu vou fazer essa introdução aqui, iniciando pelos nossos estudos, que nós recebemos alguns exemplares de alguns livrinhos, uma vez mais especificamente do Celso Nunes, né, que conheci num workshop que nós estávamos participando em Caxias do Sul, e quando foi depois de quase um ano em Piracicaba, no workshop do J.S. Godinho, encontrei esse grande amigo lá e ele então me presenteou com vários exemplares desse livreto aqui, né, que é Litáurica. Então está aqui, ó, Terapêutica das Personalidades, e também fala depois sobre mediunidade, né? Então, aqui eu vou tirar esse conteúdo dessa palestra de hoje, deste livro aqui, cujo quem montou, né, quem organizou este estudo aqui foi o Celso Nunes, com a sua esposa, Maria Inês, e outros amigos litáuricos, né? Então, cujo título interessou bastante a mim, chamado Terapêutica das Personalidades e a Mediunidade, né? Então, vamos lá. Lembrando sempre para que você curte, né? Para você curtir aí, para ajudar a gente nessa divulgação. Por quê? Porque nós estamos, então, aqui falando sobre um assunto importante, que é a nossa tarefa. A nossa tarefa muito importante, que é divulgar. Então, eu agradeço de coração aqui o nosso irmão Celso Nunes, que nos presenteou com esses exemplares, falando, estude. Vão para vocês aí, ó, para vocês estudar. Até porque o estudo é a tarefa mais importante que deve ter numa casa espiritualista, espírita, né? Numa casa religiosa, porque é o estudo que há de, como que eu posso dizer assim, libertar as pessoas. É o estudo
que há de fazer cumprir aquilo que o nosso grande mestre disse, né, há mais de 2000 anos. Conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Então, nós estamos aqui e estudando para poder compreender melhor estes assuntos tão delicados que estão chegando a cada dia mais rápido nas nossas mãos. E com a consciência que nós temos hoje, vamos nos esforçando bastante para fazer um bom uso dessa ferramenta maravilhosa chamada apometria e este aprofundamento fantástico que tem aí tudo a ver com estes elementos chamado personalidades múltiplas e subpersonalidade. Pois bem, introdução. Nos dias atuais, as pessoas estão procurando outros recursos além da ciência e da medicina convencional para alívio dos seus problemas e de suas dores, né, dos seus desconfortos, dos seus sintomas desagradáveis, pois não encontram neles o ponto ideal ou equilíbrio desejado, mesmo utilizando as mais modernas tecnologias empregadas em vários segmentos, como a ressonância magnética, né? Cirurgias exploratórias, remédios homeopáticos, remédios poderosos de tarja preta, chá de ervas, acupuntura, dentre muitos outros. Existem pessoas, né, e grupos de trabalho que já estão desenvolvendo metodologias para o atendimento destes problemas, como, por exemplo, terapeutas em vidas passadas, né? E grupos de trabalhos mediúnicos, assim como é a minha função. Eu sou terapeuta holístico especializado em TVP, né? Terapia de vidas passadas. Então, eu faço a terapia regressiva também com a captação das personalidades psíquicas, utilizando os recursos aí do desdobramento consciente, né? E da apometria. Pois bem, o entendimento melhor está no fato de que são problemas de ordem psíquica e ou emocional, que influencia diretamente o dia a dia das pessoas. É muito interessante observarmos esses aspectos que nos deixam com vários sintomas, sem lógica alguma, com angústia, depressão, né? Dores que andam pelo corpo e que realmente ninguém entende o porquê disso tudo. Então, desde a virada do milênio, a partir do ano de 2000, estamos com questões de ordem psíquicas, né? Estamos trabalhando com estas questões de ordem psíquica e emocional com mais intensidade e já podemos definir melhor e entendemos claramente como sendo consequências das personalidades psíquicas. Nós entendemos que muitos distúrbios encontrados hoje em dia e classificados como depressão, como bipolaridade, desordem da identidade, né? Entre outros sintomas, são, na maioria das vezes, influências psíquicas e emocionais desta tal personalidade psíquica. Bem, na graça de Deus, hoje aumentou, né? Ou está aumentando as recomendações nos consultórios médicos para o paciente praticar o autoconhecimento, né? Então, pelo menos os médicos que eu atendo em meu consultório,
eles recomendam o autoconhecimento. Recomendam o quê? A meditação, a yoga, né? Reiki, etc, etc e etc. Isso é muito importante. Você, então, que é médico, também começar a indicar para o seu paciente estas terapias, que é fundamental. São práticas antigas, muitas delas, né, ao xamanismo e budismo. Então, isso não vai complicar você, orientando para fazer meditação, para fazer ou receber o reiki. Hoje, né, em alguns prontos-socorros, tem voluntários, tem a terapia do reiki ali sendo aplicada. Então, devagarzinho, vai, assim, conectando a ciência e a espiritualidade. Bem, são nossas experiências vivenciadas em outras épocas, isso mesmo, com seus aspectos de crenças, ideias, valores, e que hoje, com a encarnação atual, atuam de forma a provocar estes fenômenos. Então, muitos distúrbios encontrados hoje em dia, principalmente esse mal do século, chamado depressão, chamado ansiedade. Então, tudo isso tem cura. Existe a possibilidade de, com estas técnicas, com estas ferramentas, acessarmos a causa ou as possíveis causas geradoras dos problemas vivenciados, das doenças, e terapeutizá-las, ressignificá-las, fazendo com que a pessoa volte a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais harmônica, mais tranquila, uma vida mais feliz. Então, né, quantas pessoas não estão diagnosticadas como transtorno bipolar do humor, quando na realidade, né, em alguns casos, ou na maioria deles, são alternâncias de personalidades. Então, na maioria das vezes, são influências psíquicas e emocionais destas personalidades múltiplas, que vêm lá do passado, ligadas no nosso inconsciente. Então, são nossas experiências vivenciadas em outras épocas, isso mesmo, com seus aspectos, crenças, ideias, valores, e que hoje, com a nossa consciência, né, com a encarnação atual, estes elementos atuam de forma a provocar estes fenômenos que a patologia clínica não consegue resolver, pois encontram discordância com a nova postura, geralmente gerando aí tais conflitos e desarmonias. Boa parte desse conteúdo que nós estamos passando aqui hoje, boa parte deste trabalho, né, se baseia inteiramente no modelo proposto pelo nosso grande amigo, para mim um mestre, J.S. Godinho, né? Muito dos conteúdos aqui que estarão sendo expostos foram extraídos dos vídeos, sites e livros editados por ele, o que nos vem ajudando muito e melhorando muito o nosso entendimento sobre as questões psíquicas do ser humano. Então, vamos começar aqui falando sobre personalidade, né? A palavra personalidade. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão encontrando dificuldade, dizendo que a voz sai tremendo, talvez é pelo tempo que aqui está, né? Chovendo bastante. Estou nesse momento em Uberlândia, Minas Gerais. Mas vamos dar continuidade, porque parece que tem momentos que fica legal, e então peço para que vocês vão comentando aí se está tudo ok, né? Então,
Vamos aqui falar. A palavra personalidade no dicionário quer dizer qualidade ou condição de ser uma pessoa. A palavra personalidade no dicionário quer dizer conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa, entre parênteses, moral. Aspecto visível que compõe o caráter individual e moral de uma pessoa, segundo a percepção alheia. A palavra personalidade no dicionário quer dizer característica ou conjunto de características que distingue uma pessoa, um grupo de pessoas, uma nação. A palavra personalidade no dicionário está dizendo que é algo que reflete ou é análogo a uma distinta personalidade humana. Quer dizer, conjunto dos aspectos psíquicos que, tomados como uma unidade, distingue uma pessoa, especialmente os que diretamente se relacionam com os valores sociais. A palavra, então, personalidade, no dicionário, quer dizer indivíduo notável por sua situação ou atividade social, celebridade, digamos assim, né? Bem, então, vocês notam que nós estamos aqui tentando divulgar, tentando esclarecer melhor, e para que nós consigamos entender melhor a lógica dos pensamentos que vamos colocar a partir de agora, será necessário que você esteja de pleno acordo com a condição de que a reencarnação ou a ideia de vivenciar vidas, né, a pluralidade das existências, seja um fato real, que esteja embutido em seus conceitos e preconceitos, né? Caso contrário, o estudo daqui para frente ou daqui em diante não fará sentido algum, ok? Bem, imaginemos que durante várias vidas vividas, né, nós, né, imaginemos que durante várias existências vividas, nós, como pessoas, vivemos, criamos e moldamos diversos aspectos durante cada estágio encarnatório, ou seja, fomos literalmente uma personalidade, que foi de polaridade masculina ou de polaridade feminina, rico ou pobre, bonito ou feio, alto ou baixo, negro, mameluco ou branquinho, padre ou guerreiro, ou seja, várias situações que durante aquela encarnação moldou o nosso caráter, nossas crenças, nossas ideias, nossa postura. E isso está aí bem presente em nossa consciência, num lugar chamado corpo mental, ou chamado bloco psíquico, ou chamado ego. Não importa. Mas o que importa é que essa nossa porção está juntamente conosco e faz de um condomínio chamado eu. Perfeito? Vamos chamar de personalidade psíquica cada um desses indivíduos em nosso condomínio, digamos assim, condomínio espiritual, né? Pois bem, as personalidades psíquicas, porque às vezes você fala assim, nossa, mas quando vai acabar isso? Quantas personalidades nós temos se aquele espírito chamado ou denominado André Luiz escreveu pelas mãos do Chico Xavier que nós estamos na numeração mais ou menos 10.000 existências no reino nominal? Então significa que nós temos 10.000 personalidades? Não é bem assim. Muitas das nossas personalidades psíquicas já eclipsaram na proposta crística individual, né? Já, então, esta personalidade múltipla, ligada lá no passado, já foi integrada
no espírito que nós somos. Pois bem, as personalidades psíquicas, então, muitas delas estão adormecidas. E estas personalidades psíquicas, elas acordam quando são ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer, tanto no plano da consciência física ou espiritual, como através de um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de voz, uma provocação, um ataque, uma humilhação, um descontentamento, um medo, um trauma, um apego, e assim por diante. Muitas destas personalidades psíquicas permanecem hibernadas por séculos e mais séculos, às vezes milênios, até que algo as ative, ou então a própria necessidade evolutiva das pessoas as desperte para que reciclem seus conhecimentos e seus conteúdos. Pois bem, então, os desdobramentos das personalidades múltiplas e personalidades são as duas categorias de fenômenos que nos interessa de perto, terapeuticamente falando, né? Por serem as maiores causadores dos distúrbios no campo psíquico e no campo mental da pessoa, gerando problemas na parte física, somatizando no físico, na forma de dissabores, na forma de doenças. Só no físico? Não. Na parte comportamental também. Nossa consciência tem a propriedade de se projetar e os corpos sutis de se desdobrarem, viabilizando tais projeções e podem ainda ativar algumas personalidades do passado que chamamos de múltipla, ou de criar também alguma na vida atual. Criar alguma personalidade na vida atual. Por qualquer motivo que chamamos de, então, subpersonalidade. Conhecida a estrutura do agregado humano, né? O que são? Os corpos, personalidades múltiplas e subpersonalidades, fica bem mais fácil tratar os distúrbios dela decorrentes. Personalidades múltiplas e subpersonalidades podem, né, influenciar a personalidade física de forma negativa ou positiva. Gravem bem isso. As personalidades múltiplas nossas, que vêm do inconsciente ligadas no passado, né? E as subpersonalidades, que é a projeção da nossa personalidade atual, uma cópia sua, um xerox seu, podem influenciar a personalidade física de forma negativa ou de forma positiva. Quando a pessoa afetada compreende sua situação e conscientemente deseja o tratamento, e quando outras pessoas e atitudes fraternas desejam auxiliar aquele que sofre desse tipo de distúrbio, o interior mais profundo da pessoa afetada, ou ainda das pessoas afetadas, pode ser acessado e tratado através da captação psíquica, que nós vamos falar mais adiante. Esta terapia fantástica, chamada CAP. Desse modo, o modelo terapêutico proposto aqui permite encontrar caminhos para a compreensão, acesso, explicação e tratamento para muitos distúrbios e muitos traumas psíquicos de difícil entendimento e de diagnóstico obscuro, tais como medos, né? Medos em geral, pânicos, depressões, esquizofrenias, né? Olha só, o que é a esquizofrenia? Diz a psiquiatria que a esquizofrenia é um sujeito dividido. Olha as personalidades múltiplas aí assomando o corpo físico.
e ditando os comportamentos atuais, retardos, autismos, né? Nós falamos na última palestra nossa sobre o autismo. Contamos aqui um atendimento que tivemos com 2 irmãos autistas. Então, quem não assistiu, assista lá e vê do que é que nós estamos tratando, o que nós estamos falando, né? Doenças autoimunes, bipolaridade, entre muitos outros sintomas. É necessário também, precisa, a orientação e a conscientização adequada ao atendido para que este consiga, para que este, no mínimo, seja plantado a sementezinha ali e mude a sua maneira de ser, principalmente no tocante às formas, pensamentos, ou, pelo menos, rever as matrizes do pensamento e das emoções, e também, se for o caso, orientação, né, aos familiares desse paciente. Então, vamos falar aqui da captação psíquica. É um procedimento psicoterapêutico investigado, né, e exploratório que dá condições de acessar estados dissociados de consciência ou de personalidade. Vamos colocar aqui para que todos possam entender. Distúrbio da múltipla personalidade, ou o conhecido DDI, né? Distúrbio dissociativo de identidade, de personalidade, né? Identificados ou ocultos, e tratar cada personalidade psíquica, transformando suas crenças, transformando suas memórias, seus apegos, né? Seus hábitos ultrapassados, etc, etc, etc. A técnica oferece condições de explorar e tratar terapeuticamente de forma clara, de forma lógica, eficiente e rápida, esclarecendo também o grupo de trabalho, o terapeuta e o paciente ou o assistido. Sua prática, gente, é realizada por uma ou mais duplas de terapeutas. Então, para que todos entendam, um será o captador, né? O sensitivo, e o outro será o esclarecedor, o orientador, o dialogador, visando acessar, explorar, esclarecer e tratar aspectos obscuros resistentes ao processo terapêutico convencional, a muitos tratamentos espirituais e que atrapalham o processo evolutivo ou os projetos de vida das pessoas afetadas. É uma técnica empregada em consultórios terapêuticos e por profissionais devidamente experimentados, com cobrança da prestação de serviços. Também pode ser utilizado com bastante eficiência em grupos de trabalhos mediúnicos, que é ou será o nosso foco aqui. Né? A partir desse foco, vamos começar a explorar melhor esse potencial, utilizando o modelo de trabalho, principalmente nos grupos mediúnicos, de forma fraterna, de forma gratuita, né? Com a melhor intenção e no intuito de ajudar a todos os participantes dos grupos de trabalhos e dos assistidos. Veremos como é simples e como é fácil, né? Depois de ter estudado e entendido os princípios básicos do modelo de trabalho e colocá-los efetivamente em prática. Vejamos como é fácil. Recomendamos também que não fiquem somente no estudo, correto? Que pratiquem imediatamente, que invertam o processo de aprendizado e melhorando os conhecimentos. E, logicamente, aplicando em cada trabalho realizado, verão os resultados aflorarem rapidamente e terão, com certeza,
vários sucessos. Então, aqui nós vamos explorar bastante, né? E vamos começar falando assim, ó, da diferença entre os modelos kardecistas, né? Diferença entre os modelos kardecista e das personalidades psíquicas. A diferença entre o tratamento utilizando os métodos kardecista e estes métodos que nós estamos utilizando do desdobramento múltiplo, das personalidades psíquicas, né? A maioria das pessoas envolvidas com casas espíritas foi treinada ou orientada ao trabalho fraterno de acordo com os princípios fundamentados no modelo kardecista, principalmente da Federação Espírita, que funciona muito bem e que até os dias de hoje vem contribuindo, né, vem ajudando de forma ampla para o entendimento das questões espirituais. Prega o quê? A reforma íntima, né? Fala muito, sim, da reforma íntima, mas não diz assim qual o botão que se deve apertar para ativar esta reforma íntima. Em se tratando do modelo especificamente relacionado à obsessão, que pressupõe ao assistido que ele está sendo atacado ou obsedado de forma insistente e duradoura, realmente, os modelos, né, de desobsessão são bem eficientes, quando realmente são obsessões, gente. E esses modelos, né, o modelo kardecista, esses modelos contribuem bastante para o alívio das mazelas e queixas da pessoa em atendimento. Porém, olha, que fique bem claro isso aqui, em muitos casos, muitos casos, se confundem obsessão externa, ou seja, de outra energia, contra a nossa aura, ou nosso perispírito, com auto-obsessão. Então, se confunde muito hoje em dia a obsessão, né, com a auto-obsessão, o que é mais grave e lesivo e ainda mais corriqueiro do que se pode imaginar. A auto-obsessão, tá bem? Quando se trabalha com a captação psíquica, né, quando se trabalha com a captação das personalidades psíquicas, fazemos uma leitura do bloco psíquico da pessoa, então utilizamos muito mais um sensitivo do que um médium. A diferença é que, prestem atenção, ó, todo médium é sensitivo, certo? Mas nem todo sensitivo é médium ostensivo, ou seria médium de incorporação, a mediunidade dinâmica. Então, quando se trabalha com a captação psíquica, fazemos essa leitura do bloco psíquico da pessoa, utilizando, né, um sensitivo. Ou ele pode ser também um médium, que além, então, da mediunidade, ele vai ter a sensitividade. Porque todos nós somos médiums, em maior ou menor grau de sensibilidade. Né? Digamos que de 0 até 100, uma reta de 0 a 100, do 0 até o 50, vai ser os médiums estáticos, que não notam, que não percebem a interferência, a influência. E dos 50 até os 100 serão os médiums fenomênicos, os médiums ostensivos, aqueles que percebem, aqueles que sentem, aqueles que incorporam, que manifestam o comportamento e sabe que está incorporado, e sabe que está manifestando uma outra consciência. Nesse novo modelo de trabalho com a terapêutica das personalidades psíquicas, gente, não se doutrina, tá? Mas orienta e se conscientiza.
Não se julga, porém ajuda-se no entendimento e no esclarecimento, mesmo aqueles que são considerados obsessores. Tratamos como consciências equivocadas no caminho da evolução, então os resultados são muito mais eficientes. Conversamos com cada energia, com cada personalidade, como se fossem realmente uma pessoa encarnada, pois elas estão ali com todo o seu conteúdo, medos, dores, com todos os seus traumas, né? Precisando o quê? Serem tratadas, serem acessadas e terapeutizadas, ressignificadas, fazendo com que o sujeito consiga voltar a ter uma vida feliz. Obsessão e autoobsessão. A autoobsessão é distúrbio grave e é extremamente lesivo, é provocado e alimentado pelos elementos que compõem a consciência do próprio ser. Então, a autoobsessão é muito mais grave do que nós possamos imaginar. É provocado e adubado, alimentado, energizado pelos elementos que compõem a consciência do próprio ser. Manifesta-se em forma de pessimismo, desconfiança, depressão. Olha quantas vezes nós citamos essa palavra aqui, né? Esse sintoma, depressão. Complexos, né? Rebeldias, fugas, que seria alinhamento ou suicídio, direto ou indireto, apegos em vivências passadas, ódios, autovampirismo, etc. Então, vejamos, nós somos altamente auto-obsedados e raramente obsedados. Nós somos altamente auto-obsedados e raramente obsedados. Os obsessores mais terríveis, os obsessores mais perigosos residem dentro de nós. São o orgulho, né? A vaidade, a perfídia, a maldade, a preguiça, a avareza, a ignorância e a má vontade. São apenas alguns, alguns aspectos. Há outros ainda. Elementos perversos, criados e alimentados por nossas crenças, pelos nossos medos, nossas culpas, nossos traumas e nossa covardia, apesar de servirem para minimizar o impacto de nossos erros, deixam-nos cegos, deixam-nos surdos à voz amorosa de nossos guias espirituais, nossos mentores espirituais, impedindo-nos de ver com clareza a luz de Deus e o amparo que recebemos. Por outro lado, temos os elementos orientadores que também residem em nós e são criações nossas, que nos alertam, nos fazem encarar a verdade, mostram-nos como realmente somos e nos forçam a corrigir os desvios e os erros, como disse aqui naquela outra palestra, né? Todos nós temos, além dos nossos mentores, além do seu mentor, tu tem também uma personalidade que gerencia a sua existência atual. São eles a humildade, a modéstia, a lealdade, a bondade, a diligência, o desapego, a sabedoria e a boa vontade, entre tantos outros também. Dentro desses aspectos, existem o entrechoque de forças e a personalidade física acaba ficando no meio e sofre as consequências. Exemplos. Um diz, tem que, e outro diz, não faço. Um diz que vai e o outro diz que não vai. E aí ficamos no meio desse jogo de forças. Literalmente, um conflito consciencial entre as personalidades múltiplas e subpersonalidade, né? Vamos ver como é que está aqui. Se está tudo ok. Ok. Esses elementos, que muitas vezes são personificações, nos forçam ou nos instigam
Os mais equilibrados nos instigam e os mais perversos nos forçam, agindo com muita força. Vamos percebendo nossa realidade, né? Vamos percebendo nossa realidade, vamos aprimorando nosso caráter, nossa maneira de ver a vida, de ver as coisas, de lidar com as pessoas, de lidar conosco mesmo, porque às vezes lidamos bem com os outros, entendem? E lidamos pessimamente ou muito mal conosco mesmo, né? E aí está uma dica, né? Olha só, qual que é a maior lei, a primeira lei que está escrito no livro da sabedoria é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como você ama a você mesmo. Então não adianta eu sair lá para amar o próximo sem eu estar bem comigo mesmo. Eu preciso aprender a lidar bem comigo para poder lidar bem com o meu próximo. Então, é natural lidarmos bem com os outros e com a gente, péssimo. De todas as personalidades, boas ou más, quais é que sairão vencedoras? Essa frase todos conhecem, né? Aquelas que mais forem alimentadas, aquelas que mais forem adubadas. A primeira questão é o da consciência do estudo. Aquilo que nós falamos aqui. O estudo há de abrir a mente das pessoas. O estudo vai fazer a pessoa compreender, né? Então, a primeira questão é o da consciência do estudo. O homem deve o quê? Investigar tudo, se aprofundar. Para quê? Para conhecer. Aquele que não procura, não sai da luz obscura, e aquele que investiga encontra mentiras e também encontra verdades. Até que um dia ele esbarra com a luz do Divino Mestre, sem muitas vezes saber nem como foi. Tá? Tudo há necessidade, né? Tudo há. Tem a necessidade do homem e de todos os filhos investigarem para aprender. Então, esse relato, esta situação, que eu acabei de dizer agora, foi extraído de obras-primas de Francisco de Assis, Universo em Desencanto. Primeira escrituração, página 279, e segunda escrituração, página 70. Bom, autoconhecimento, ou conhecimento de si, é a finalidade de uma busca de natureza ética. O que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. O autoconhecimento distingue-se do conhecimento de outras coisas, as coisas exteriores ao sujeito, por ser imediato no sentido de não depender de evidências. Pode-se dizer que o autoconhecimento é fruto da introspecção. O sujeito tem acesso privilegiado aos próprios pensamentos, isto é, conhece os próprios pensamentos de uma maneira que os outros usualmente não conhecem. Tal acesso privilegiado é a marca da autoridade da primeira pessoa, pois usualmente, o que o sujeito diz sinceramente que pensa deve ser considerado como o que ele pensa, enquanto o que outra pessoa diz que o sujeito pensa, usualmente não é um relato que desfrute da mesma autoridade. A abertura para o autoconhecimento é o quanto conseguimos cuidar e acolher a nós mesmos, né? Autoconhecimento como projeto ético. Filósofos como Platão, Spinoza, Freud e Moral
fazem parte de uma tradição que vê o autoconhecimento como uma conquista ou uma realização que traz saúde e liberdade para a pessoa. Esse projeto ético tem suas raízes no dito do oráculo de Delfos, que tanto influenciou Sócrates naquela famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Né? De acordo com essa tradição, o autoconhecimento é uma realização ao invés de algo dado ou prontamente disponível ao sujeito. Para conhecer-se a si mesmo, o sujeito precisa refletir e interpretar a si mesmo. Há subdivisões dentro dessa tradição. Há os filósofos também da antiguidade, os grandes filósofos, né, da antiguidade, que viam o autoconhecimento como algo bom por si ou por fins práticos. Há os que veem o autoconhecimento como algo moralmente valioso, mas difícil de ser alcançado por causa da natureza inefável do sujeito, necessitando o quê? Rever, estudar, transformar e aplicar esses valores, axiologia, né, no dia a dia. Há ainda os que veem os autoconhecimento, né? Há aqueles que veem o autoconhecimento como uma autocrítica. A segunda questão é a abertura para o conhecimento externo. É uma proposta terapêutica fraternista simplificada que propõe um novo modelo de tratamento específico para os distúrbios do ego, como no caso das pessoas que apresentam sintomatologia complicada e alternante, com dificuldades comportamentais, emocionais e sintomas físicos diversos sem diagnóstico preciso. O sensitivo, ou o médium, sintonizará, né? Ele vai sintonizar, ele vai incorporar, se for médium, e manifestar. Então, ele manifestará individualmente cada elemento do componente, né, do bloco de personalidades múltiplas associadas, produtoras da dinâmica psíquica do atendido, certo? O esclarecedor, ou o dialogador, ou o orientador, né? Ou terapeuta, né? Então, as esclarecerá e as tratará, orientando os novos comportamentos e as novas atitudes a serem adotadas pelas personalidades tratadas e pela pessoa atendida. Conceitos básicos da terapia e desse tratamento: acolhida ou contenção, acolhida amorosa e ou a contenção em campos vibracionais amorosos na forma de pirâmide. Escutar a queixa já faz parte da terapia. Regressão e ou progressão. Tratar, reconfigurar ou transformar, né, através da técnica mais utilizada em nosso grupo, que é a cromoterapia. Se você entende de hipnose, também em alguns casos, poderá aplicar. E depois, o encaminhamento para instituições socorristas. Às vezes a pessoa pergunta, mas como saber, né, a diferença entre personalidade e espírito? Então, digamos que, para que nós consigamos saber essa diferença, durante a sintonia ou a incorporação pode-se verificar de forma simples e fácil se a energia que se manifesta através do sensitivo ou do médium é uma personalidade ou um espírito. As personalidades possuem um cordão energético da nuca do sensitivo em trabalho, né, que está ali no movimento, que estará conectado à pessoa em atendimento, ou a alguém encarnado relacionado à pessoa em atendimento. Um sensitivo bem treinado percebe essa ligação. Então, o esclarecedor pode fazer o sensitivo ou o médium perceber.
O esclarecedor, ele pode perceber através da intuição também, através do diálogo. Então, o esclarecedor, o dialogador, ele pode perceber passando a mão levemente pelo cordão sem encostar no sensitivo, ou tracionando, puxando esse cordão com o estalar do dedo, pulso, né? Pulso energético. E se o médium sentir esse puxar, significa que é personalidade. E quando não sentir esse puxar, se trata de outra consciência, ou seria um desencarnado, um espírito. Bem, pessoal, eu acho que nós vamos parar por aqui hoje, dando continuidade na próxima sexta-feira, né, neste assunto, que vamos estar, então, continuando da onde paramos aqui, falando, então, sobre corpos, níveis e subníveis, correto? Que é os veículos de manifestação do espírito que somos. Então, nós paramos aqui, nós vamos, então, estar agradecendo a todos que tiveram aí o tempo, né, e a atenção no estudo, que é este que vai fazer a pessoa compreender, e o trabalho, que vai fazer a pessoa merecer, né, mexer no mecanismo do merecimento. Isso é muito importante. Então, que fique aqui um grande abraço para vocês todos e um Feliz Natal para todos vocês, e que a luz divina ampare e oriente nossas consciências, dando-nos paz, dando-nos luz, para que nós consigamos, nesta existência da vida, utilizar melhor o nosso potencial, sendo mais amorosos e sendo mais fraternos, né? Gratidão a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que a gente está aqui ainda para poder responder, né? A Luciana Camargo fez uma pergunta aqui, né? Se acredita que em hospitais psiquiátricos existem pessoas que não têm problemas mentais e sim são obsessores? Aí, minha irmã, teria que abrir a frequência dessa pessoa para poder investigar melhor, porque muitos dos que estão internados em hospitais psiquiátricos, né, eles são médiums. Eles precisam do quê? De educar a mediunidade deles e colocar a mediunidade deles no trabalho. Então, e muitas vezes também são obsessores, que estão ali cobrando a pessoa, que estão ali atrapalhando a pessoa. Muitas vezes ele está em depressão, ele está diagnosticado como depressivo, né, como doença do século aí. Mas quando se abre a frequência, você vê que tem encostos, ou espiritopatias, ou espírito depressivo, ou personalidades depressivas, encostados ou em simbiose com ele.
Então, isso é também considerado obsessão. É considerado que precisa de um tratamento com as personalidades psíquicas. Já mandei lá no Message o link, tá? Que você tem que entrar. Só clicar lá, tá? Então, estamos encerrando por hoje. Gratidão a todos, um grande abraço, Feliz Natal para todos. Que assim seja.